aí, turma do bem? E o frio chegou mais cedo, 17 de maio. A gente não estava esperando para agora, isso interrompe um pouco aí o nosso regime de alimentação. Mas tem alguns cuidados especiais aí para o frio. A gente falou no vídeo de domingo, além de botar sal, impedir que entre água se você trabalha com renovação, cortar a entrada de água que venha do mato. A gente aqui não tem isso, né? Nossa água, tanto de acumulação de chuva, quanto a pouquinha água que vem do mato para pelo açude primeiro, para no açude primeiro. Então acaba recebendo lá temperatura, a mesma temperatura que os tanques, né? Mas enfim, eu tava com um dilema aí, porque é sabido que no inverno nós não precisamos ligar os aeradores, né? Nós temos baixa, o metabolismo do peixe está baixo. Também não existe muita proliferação de outras matérias orgânicas, de algas, né? Plâncton, fitoplâncton. E por fim, todo o sistema acaba consumindo pouco oxigênio, né? Agora são 10 e pouco, é a minha última leitura, ó. Eu hoje resolvi fazer uma leitura das 17 até as 21 eu já fiz, agora eu vou fazer a leitura das 22, mas no sábado eu pretendo virar à noite fazendo isso. Hoje não, que eu quero ir dormir ainda, mas no sábado eu pretendo virar à noite fazendo isso. Porque o que eu percebi aqui, que nós tivemos uma perda muito pequena de oxigênio entre as 17 horas até as 20 horas, até as 21 horas. Nós perdemos 1 ppm, seria uma partícula por milhão, né? Ou uma partícula por milhão, na verdade, né? Então nós perdemos 1 ppm só. Nós saímos aqui no tanque 9, por exemplo, de 5,98 ppm para 5 ppm, isso das 17 às 21 horas. Temperatura, hoje a temperatura ambiente não está tão frio, eu estou aqui de gorro, de touca, porque tem um vento meio cortante, agora está soprando um vento meio cortante aí. Eu não quero ficar resfriado, então tomando um pouquinho de cuidado. Mas a gente tá aqui no sul, né, gente? A gente percebeu aí que tem gente do Brasil inteiro vendo os vídeos. Então aqui teve essa ameaça de tufão, ontem a gente teve alguns preparos aí. Nos preparamos um pouco melhor para isso. Mas olha só, o sistema, só tô com 3 aeradores ligados. O tanque 8 ele está mostrando um desempenho ruim de oxigênio, já estava bem baixo. O tanque 5 eu liguei às 9 horas, porque ele chegou aí na casa de 3,86, quase 4 ppm. E o tanque 4 que também estava com 3,58 ppm. Depois que eu liguei, eles mantiveram estáveis aí nesses 3 ppm. Os outros tanques, eu estou com um tanque aí com 6 ppm aí às 21. Agora eu vou fazer essa leitura das 22 para ver como é que fica e para ver se eu ligo durante a noite ou não. A minha preocupação, ano passado, no inverno eu desligava os aeradores à noite. A gente acaba jogando energia fora, né? E ainda aumenta o resfriamento da água. Mas como eu estou com uma densidade um pouquinho maior, esse ano com 10 peixes por metro quadrado, eu perguntei para o técnico que me atende aqui na propriedade. Eu não sou técnico, né, gente? A gente vai aprendendo aqui no empírico, na prática, né? Eu perguntei para o técnico do Senar que me atende aqui e coloquei para ele a minha preocupação, né? De uma questão é você estar aí até 5 peixes por metro quadrado e você desligar o aerador, né? Mas eu perguntei se ele tinha conhecimento de causa na prática, em campo, com 10 peixes por metro quadrado, se dava para desligar ainda o aerador ou não. Ele não teve tanta convicção em me dizer que ele também não, essa prática ele não conhecia com essa densidade, né? Então a gente optou aí por fazer a leitura para poder tomar essa decisão. Pelo que eu estou percebendo, eu perdi das 5 às 6, às 7, às 8, às 9. 1, 2, 3. Em 4 horas eu perdi 1 ppm. O que seria pouca perda, considerando que ainda estou com 6 ppm em alguns tanques. Eu poderia arriscar e deixar ligado. Mas eu não vou cometer esse risco hoje, eu vou fazer essa leitura,
ver como é que tá, e eu vou acabar ligando os outros aeradores. E no sábado que vem agora, eu vou passar a madrugada inteira fazendo a leitura para ver se realmente se mantém esses números aqui, ou se quando chega naquele horário crítico ali depois da 1, 2 horas, que tem aquela queda vertiginosa do oxigênio, né? A temperatura do tanque tá baixa, tá 15 graus aí, e na água, né? Tá 14, 13 aí no ambiente, agora com vento, a sensação piora, mas na água tá 15. Enfim, eu vou fazer a leitura em todos os tanques, depois a Sami deve editar, porque vai ficar muito longo isso, né? Eu já calibrei aqui o oxímetro e vamos para a tarefa. É isso, gente, fazendo monitoramento noturno aí para ver se a temperatura é adequada, se a gente pode ou não, se deve ou não ligar o aerador. O aerador, em alguns casos, pode até ser prejudicial, aumentando o resfriamento da água, né? Tá bom? Nós temos aqui no estado de Santa Catarina a EPAGRE, que é um órgão estadual, né? E esse órgão ele é dedicado aí à parte agrícola do estado, né? Não só a piscicultura, né? Mas os técnicos da EPAGRE são extremamente pontuais, assim, são bastante profissionais e com bastante conhecimento. Inclusive a EPAGRE possui aqui no estado uma unidade onde ela desenvolve genética, melhoramento genético da tilápia. Então eles têm muita pesquisa, muito estudo, né? E quando eles passam para a gente, produtor, alguma informação, isso já foi tirado lá da estação, né, da EPAGRE, onde eles fazem essas pesquisas. Contudo, lá eles têm a prática e a doutrina da EPAGRE é sempre focada numa linha de pensamento de produção com 3 a 4, 5 peixes por metro quadrado. E lá na região deles, né? Então a gente tem diferenças de altitude. Então, quando ano passado a gente desligava os aeradores por conta da informação dos técnicos, eu fiz uma leitura no passado e já fiquei um pouco duvidoso, porque eu tinha uma densidade um pouco maior do que o habitual. E eu estou repetindo agora esses testes aqui, essas leituras noturnas, né? Agora eu acabei ligando todos os aeradores dos 9 tanques. Eu tinha aqui 3 tanques que eu acredito que eu pudesse deixar sem ligar durante a noite. Mas eu não vou tomar essa decisão sem realmente fazer uma leitura noturna. Num outro dia, devo fazer isso no sábado, como eu falei. E vou fazer agora a comparação desses dados aqui amanhã de manhã, para ver agora com o aerador ligado, né, como é que vai chegar esse oxigênio. Mas hoje pela manhã todos os tanques estavam satisfatórios, digamos assim, não excelentes, né? E nós não tivemos um dia de sol pleno, né? Por essa razão até a entrada da leitura aqui estava em 6 ppm, de média 7, mas podia ter alcançado maior índice de oxigênio se a gente tivesse com sol. Mas enfim, o que eu lembrei de falar foi isso, que os técnicos têm orientação, de um modo geral eles têm esse conhecimento e eles fazem isso sempre em benefício da gente produtor, mas eu penso que é muito importante que nós produtores tenhamos o hábito de fazer a nossa leitura no nosso microambiente, porque eu estou, por exemplo, aqui na região que a gente está, eu tinha um altímetro antigo que eu tinha, se eu medisse a minha altitude aqui dá 90 metros de altitude com relação a um vizinho meu que está a 5 quilômetros daqui. É muita diferença de altitude. Isso vai refletir em tudo, em todos os parâmetros de oxigênio, na temperatura, né? Então, enfim, por isso que eu faço as minhas leituras aqui, para poder encontrar a melhor forma de... Eu tô com a boca dura do frio, gente. De encontrar a melhor forma de a gente praticar a piscicultura. Eu quero só repetir, a EPAGRE tem bons técnicos extensionistas de bastante conhecimento que nos atendem. Eu sou atendido por um técnico do Senar, o Luciano, que me atende muito bem. Nós temos no município Jefferson, que também tem bastante conhecimento.
Mas é muito importante que nós tenhamos a leitura e o conhecimento da nossa micro-região, porque muda com relação ao solo de cada um, a densidade de cada um, o tipo de ração que você dá. Às vezes, se a sua ração tem algumas cargas a mais de fibra e tal, isso vai mudar os parâmetros da água, vai mudar o metabolismo do peixe, vai ter maior consumo de oxigênio, vai aumentar a proliferação de matéria orgânica, que vai consumir mais oxigênio. Então, as suas práticas, somadas às informações dos técnicos, é que vão dar um bom resultado. E você vai encontrando ali, como eu faço as minhas leituras, e depois sempre cruzo com o técnico só. Sempre que ele aparece aqui, a gente troca essa ideia para ver se as práticas estão ok e tal. Enfim, é sempre válido a gente ter a nossa piscicultura na mão. Minha voz já está ficando ruim do frio hoje. Beleza, gente? Valeu! Tchau!